Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Se esta é a primeira vez que você participa desse programa, seja bem-vindo. Nunca é tarde para começar a estudar a Bíblia. Nosso estudo começou com o livro de Gênesis e agora estamos estudando a primeira epístola de Pedro. Devemos nos lembrar que Pedro não estava escrevendo, ele estava abrindo seu coração enquanto ditava a carta. Em apenas 8 versículos, Pedro se refere a 10 assuntos importantes. Nestes 8 versículos ele vai de um assunto para outro 10 vezes, o que demonstra que ele não estava escrevendo. Procure encontrar quais são esses 10 assuntos aos quais ele se refere. Ouça esta passagem que começa no versículo 17 do capítulo 3 e vai até o versículo 2 do capítulo 4. É melhor sofrer por fazer o bem se for a vontade de Deus do que fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Baseado nesse texto, um teólogo disse que quando Paulo e Pedro se encontrarem no céu, Paulo vai perguntar para Pedro o que significou aquela declaração ao final de sua segunda carta. Suas cartas, as de Paulo, contêm algumas coisas difíceis de entender. Bom, esta passagem de Pedro é muito difícil de entender. Pedro afirma que Jesus Cristo morreu pelos pecados do mundo. Através do seu corpo ele morreu. Seu espírito continuou vivo, e foi o seu espírito quem visitou os espíritos em prisão e pregou para eles, espíritos que tinham se recusado a ouvir o Evangelho quando tiveram a chance nos dias de Noé. Ao estudar essa passagem, tente determinar exatamente o que Pedro estava ensinando. É incrível, mas é difícil tirar qualquer conclusão. Martim Lutero disse em um dos seus comentários, ninguém sabe o que esse texto significa. É uma passagem difícil de ser interpretada. Aparentemente, depois que morreu na cruz e antes de sua ascensão, Cristo teve um ministério de libertação do mundo espiritual. Esta passagem descreve coisas que os anjos anseiam por observar. Mas Pedro pula de um tema para outro. Primeiro ele fala sobre sofrimento. Aliás, ele começa e termina falando sobre sofrimento. Depois de falar sobre o nosso sofrimento, ele pensa no sofrimento de Cristo e aí passa para o ministério que Jesus teve entre sua morte e ascensão. Depois, quando ele se refere a Noé, lembra-se do batismo. Aí, fala no batismo e começa a falar sobre ele. Bom, Pedro pula de um assunto para outro. Talvez o batismo o fizesse lembrar da ressurreição de Jesus, e aí ele pensou na vida eterna que Jesus vive hoje. Ele simplesmente vai de um assunto para outro, mas acaba como começou, falando sobre sofrimento. Aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Se você já passou por alguma cirurgia grande ou por algum sofrimento físico durante o tempo em que ele durou, provavelmente nem se lembrou de algum pensamento sexual, imoral ou pecaminoso. O objetivo do sofrimento é o tema principal da primeira carta de Pedro. Ele menciona o sofrimento 14 vezes porque estava escrevendo para pessoas que estavam sofrendo. Ele estava escrevendo para judeus messiânicos espalhados por todas as províncias de Roma, Ásia Menor. A perseguição em Roma, de onde Pedro estava escrevendo, era muito intensa. Ele sabia que ia se espalhar para as províncias e por isso queria preparar o povo para o sofrimento que enfrentaria. Outra passagem muito bonita está no capítulo 4, versículos de 7 a 11.
O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aqui temos o melhor do pastor Pedro, dando alguns conselhos pastorais muito sábios. Neste texto ele disse que o fim de todas as coisas estava próximo e, diante disto, que tipo de homem eles deveriam ser? Eles deveriam ser calmos, dedicados à oração com autocontrole e hospitaleiros. Eles deveriam amar uns aos outros, lembrando-se que o amor cobre multidão de pecados. Pedro também traz neste texto importantes revelações a respeito dos dons espirituais e dos ministérios resultantes deles. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Não é maravilhoso pensar que não temos os mesmos dons e que somos diferentes? Não é bom pensar que não temos nada a ver com um monte de salsichas saindo da linha de produção, uma igualzinha à outra? De acordo com Pedro e também com Paulo, Deus não nos deu os mesmos dons, nem os mesmos ministérios. Paulo usou a palavra diversidade quando falou dos dons e ministérios. Pedro falou na graça de Deus em suas múltiplas formas. Devemos ser bons administradores desses dons. Aliás, a mordomia não se aplica apenas à questão do dinheiro, mas também aos dons e ministérios. Se o seu dom é pregar, pregue. Se é ensinar, Paulo disse em Romanos 12, se é ensinar, ensine. Não importam quais sejam os seus dons, exerça o seu ministério e entregue-se a ele. Costuma-se pensar que para provar a sua humildade você deve estar disposto a fazer tudo o que aparecer. Todo mundo faz tudo, mas não é isso que a Bíblia fala. Pedro apresenta mais um pensamento referente às múltiplas formas da graça de Deus e aos dons e ministérios. Ele escreve, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Todos os ensinos bíblicos sobre os dons espirituais nos lembram que eles são dirigidos para o corpo. Através dos seus dons você ministra para mim, através dos meus dons espirituais eu ministro para você. Todos nós devemos ter essa consciência, independentemente do dom ou ministério que cada um de nós tem, devemos ter consciência de que Deus é a fonte e a força por trás deles. A glória de Deus deve ser o propósito dos nossos dons e ministérios. Este é o sábio conselho que Pedro dá no capítulo 4 da sua primeira carta. À medida que Pedro continua no capítulo 4, ele apresenta outros conselhos sobre o sofrimento, seu tema central. Ele escreve, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus no meio desse nome. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Mais uma palavra de Pedro sobre o sofrimento. Se você está sofrendo, a palavra de Pedro é para você. Não se surpreenda com os problemas pelos quais você está passando. Não pense que problemas, calamidades e sofrimentos nunca acontecem. Em quase todo mundo existem pessoas que sabem muito bem disso. Elas sabem que o sofrimento é parte da vida. E sabe, uma coisa que distingue muito bem um indivíduo de outro, não é se ele passa ou não pelo sofrimento, mas como ele enfrenta isso. Você é responsável por você mesmo. Você não pode ser responsável por tudo que acontece para você, mas é responsável por tudo que você faz a respeito do que lhe acontece. A questão é como você vai responder a todos esses problemas. Você não pediu para nascer, nem pediu para ser filho desses pais que o trouxeram ao mundo. Ninguém pode ser responsabilizado por ter sido maltratado pelos pais ou pelos irmãos. Mas como a pessoa vai reagir aos maus tratos, isso sim é responsabilidade dela.
Hoje contamos uma porção de abordagem para aconselhamento. Muitas delas são chamadas de abordagem terapêutica da realidade. Uma dessas escolas da terapia da realidade diz: você tem problemas, todo mundo tem problemas, mas você tem um sistema de crer. Todos têm esse sistema de crer. Não são os seus problemas que o levam às consequências emocionais. Seus problemas são processados através do seu sistema de crer, e a maneira como você processa os seus problemas através deste sistema determina as consequências emocionais que você terá. Mencionei essa teoria porque eu creio que ela é enfatizada pelo nosso Senhor Jesus e pelos apóstolos. Essas formas terapêuticas e aconselhamento não autenticam o ensino do Novo Testamento. É o Novo Testamento que as autentica. Nesta carta de Pedro temos o que chamo de a tempestade. Tempestade, que significa um problema sério. Você pode passar por tempestades, mas de acordo com Pedro você também tem a palavra de Deus. Se você é seguidor de Jesus, o seu sistema de crer é a palavra de Deus. A maneira como você processa as tempestades através da palavra de Deus, o sistema de crer baseado na palavra de Deus, o leva a consequências emocionais que Pedro chama de testemunho. Deus permite que as tempestades aconteçam porque quer que você seja uma testemunha para Ele. A maneira como você lida com a tempestade, a maneira como processa as tempestades da vida pela palavra de Deus, leva você a testemunhar. Todos somos testemunhas de Jesus Cristo. Podemos ser boas testemunhas ou sermos apenas testemunhas medíocres. O que determina o tipo de testemunha que seremos é a maneira como processamos, vamos dizer assim, as nossas tempestades da vida, o sistema de crer ou de reação que temos, baseado na palavra de Deus. Ele o levará a dar testemunho ao mundo. Ao falar com os seguidores de Cristo que estavam sofrendo em toda a Ásia Menor, sobre como passar pela tempestade através desse sistema de crer, Pedro dá mais uma palavra que nestes dias de teologia da prosperidade, nós todos precisamos ouvir. Ele diz assim, ouçam. Para o seguidor de Cristo, o sofrimento é um chamado. Jesus sofreu. Vocês foram salvos porque alguém sofreu. Vocês foram chamados para seguir os passos de Jesus. O sofrimento de vocês é um chamado. Pedro diz, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Você está lembrado de quando Saulo de Tarso se encontrou com Cristo ressurreto na estrada de Damasco? Saulo de Tarso estava perseguindo a igreja e o Cristo ressurreto lhe perguntou, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quando naquela época a igreja estava sendo perseguida, Cristo estava sendo perseguido porque ele vivia e se expressava dentro e através daquela igreja. Por isso, para aqueles crentes que estavam sofrendo nas províncias da Ásia Menor, Pedro estava dizendo, quem está sofrendo é Cristo. É Cristo a quem o mundo persegue. Vocês são identificados com ele. Por isso, são participantes com ele em seus sofrimentos. Mas o mundo o odeia, o mundo o rejeita, o mundo é hostil a ele. Concordando com outros textos bíblicos, Pedro diz que se você vive em Cristo, sofrerá perseguição. O sofrimento é um chamado e você tem o exemplo de Cristo para seguir. Você é participante com ele quando segue no seu sofrimento. Pedro diz que no meio do sofrimento, o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. No sofrimento, Deus nos unge com seu Espírito e graça, nos capacita espiritualmente para suportarmos o sofrimento e nos fazer as testemunhas que devemos realmente ser. Pedro também diz, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Isso gera outro debate. Alguns dizem que Deus não quer que soframos, mas Pedro aqui fala claramente sobre sofrer de acordo com a vontade de Deus. Se somos chamados para sofrer de acordo com a vontade de Deus, então devemos continuar fazendo o que é certo e nos entregarmos totalmente a Deus. Deus jamais vai falhar conosco. O Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. As palavras finais de Pedro no capítulo 5 são dirigidas aos presbíteros ou líderes da igreja. Esta é uma das minhas passagens preferidas para usar nos retiros da liderança da igreja. Se você é líder da igreja ou exerce algum pastorado na igreja, precisa atentar para essas palavras de Pedro,
Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro não se via numa posição superior nem como o primeiro Papa, mas como um líder, como os outros. Pedro foi muito humilde ao escrever o capítulo 5. E observando os 3 primeiros capítulos de sua carta, entendemos por que ele era humilde. Quando ele escreve aos líderes, ele diz que eles deveriam assumir a responsabilidade do pastoreio da igreja, não como senhores, mas como exemplos. Quando estudamos a estrutura de liderança da igreja, chegamos à seguinte conclusão, principalmente à luz de textos como 1 Pedro 5. Não existe nenhuma organização no mundo que possa ser comparada à igreja. A igreja é uma organização e tem se tornado um grande negócio. Isso quer dizer que existe muito dinheiro em jogo. De onde os líderes da nossa igreja tiram seus métodos de liderar a igreja? Para liderar uma igreja hoje, podemos fazer 2 opções. Podemos participar de um seminário sobre como ser um executivo bem-sucedido, aprender a analisar, organizar, delegar, supervisionar e depois agonizar. Podemos adquirir os melhores métodos que o mundo usa para vender ou gerenciar negócios. Podemos trazer os métodos de gerenciamento do mundo para a igreja. Quando isso acontece, o homem que chamamos de pastor deixa de ser um homem de Deus, um profeta ou sacerdote, preocupado com as almas dos homens, e aí ele se torna um executivo preocupado com os rumos de sua carreira. É impossível que isso aconteça no meio da igreja. Infelizmente, eu já vi acontecer. Qual deve ser o procedimento da igreja local em relação aos princípios de gerenciamento? Hoje, no meio do ministério da igreja, existem executivos empresariais muito bem-sucedidos, querendo gerenciar a igreja como se fosse um negócio. A igreja não deve ser como uma empresa, com presidente, proprietário e funcionários. Não é assim que ela funciona. Se você quer adotar a filosofia de liderança de Jesus, então leia Mateus capítulo 23. Pedro está dizendo no capítulo 5, a igreja não é um negócio que deva ser gerenciado como empresa. Vocês não devem assumir a liderança da igreja como senhores, mas como exemplos. O único poder que um líder tem na igreja é o seu exemplo. Se o seu exemplo impressionar as pessoas, elas o procurarão e buscarão o seu conselho, porque o respeitam. Se descobrirem que a vida do líder da igreja não é o que deveria ser, se descobrirem que ele anda aprontando por aí, você acha que vão dar ouvidos ao seu conselho? Não. Elas nem vão querer saber que conselhos ele tem para dar. Exemplo. Esta é a influência que os pastores exercem na igreja, não a autoridade como existe no exército ou nas empresas. Pedro foi treinado por um homem que disse, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém da terra chamem pai, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, Cristo Jesus. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Pedro foi treinado por Jesus Cristo. Jesus Cristo disse tudo isso no capítulo 23 de Mateus. Agora, tente aplicar isso na sua igreja. Não deixe que chamem você de rabi, nem de pai, nem de chefe, porque você tem um mestre, um pai e um único líder, Deus, o Espírito Santo, Cristo, e somos todos irmãos. Grifem essas palavras, somos todos irmãos. Dá até para sentir a força dessas palavras de Pedro no capítulo 5 de sua primeira carta. Pedro não foi o tipo de líder que se colocou acima de alguém, nem considerou ninguém inferior a ele. Pedro não foi o tipo de líder que se ouve falar por aí hoje em dia com autoridade apostólica e outras classificações que descendem desta. Às vezes, quando leio estes textos sobre humildade, pergunto-me como chegamos ao ponto de hoje termos bispos e arcebispos e reverendo e por aí vai. Todos são títulos que servem como graduação,
como oficial do exército, né, que vai ganhando listras nos ombros. Isso não vem da Bíblia, queridos irmãos. Não vem do Espírito Santo. Isso não vem de Jesus Cristo. Quando estudamos a estrutura de liderança da igreja conforme ensinada nas Escrituras, descobrimos que não existe esse negócio de hierarquia entre os líderes da igreja. Todos são líderes, irmãos. Irmãos, e tem um rabi, um mestre e um líder. Esse líder é Deus, o Espírito Santo e o próprio Jesus Cristo. Finalizando o capítulo 5, encontramos um versículo impressionante que nos remete aos 3 Pedros. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, ele lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Foi isso que aconteceu com Pedro. Depois que ele sofreu por um pouco, Deus o fez perfeito, maduro e completo. Deus o confirmou, Deus o fortaleceu e o firmou. Poderíamos parafrasear este versículo de Pedro assim: depois que vocês sofreram um pouco, nosso Deus, através de Cristo, em amor, dará a vocês glória eterna. Ele pessoalmente os erguerá, os firmará e os fará mais fortes do que nunca. Creio que esta seja a história da vida de Pedro. Nesta carta, Pedro se referiu repetidas vezes ao sofrimento e diz que o propósito do sofrimento é fazer com que você cresça. Por isso, essa calamidade ou catástrofe pela qual você está passando significa simplesmente que depois de um tempo Deus virá e o erguerá e o colocará num lugar firme e através da experiência do sofrimento fará você mais forte do que nunca. Repetidas vezes Pedro insiste em dizer qual é o propósito do sofrimento. Se você não está passando por uma tempestade agora, vai acabar passando. Lembre-se do que Jesus disse. Neste mundo vocês terão aflições ou tempestades. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A pergunta é, como você vai reagir à tempestade? Leia e estude a carta de Pedro e peça a Deus que o ajude a passar pela tempestade como Ele quer que você passe. Tenho certeza que este estudo enriqueceu sua vida, mas a Bíblia tem muito mais para você. Ela é um livro inesgotável, por isso continue participando do encontro com a palavra. Deus lhe abençoe e até o próximo programa.